Olha só, vê se você concorda comigo. É muito mais tranquilo ser deixado no meio do nada em terra do que no meio do oceano. Isso é um fato. No mar, a coisa fica assustadora muito rápido. Ao longo da história, sempre teve algum monstro aquático mais sinistro que qualquer bicho terrestre. Um documentário chamado Monstros do Mar, ou Sea Monsters, fez uma lista dos 10 mares mais perigosos de todos os tempos. Teve desde água do período Jurássico com pliossauros gigantes, até oceanos cheios de lulas monstruosas e os escorpiões do mar, e até o maior tubarão que já existiu. Você deve conhecer, mas nada se compara ao campeão, o mar que existia no final do Cretáceo, cheio de monstros que fariam os predadores de hoje parecerem fofinhos, de verdade. Alguns desses animais apareceram no documentário, outros não, mas todos davam arrepios e justificavam porque esse mar era o pior lugar para nadar. Sejam bem-vindos ao Aquário do Inferno. Você talvez nunca tenha ouvido falar desse mar raso pré-histórico chamado Aquário do Inferno, mas se você mora nos Estados Unidos, México ou no Canadá, lá na América do Norte, provavelmente já pisou onde ele existia. Ele cortava praticamente toda a América do Norte, criando 2 continentes-ilha que não existem mais, Lâmia a oeste e Apaláchia a leste. Esse mar durou cerca de 34 milhões de anos, do início do Cretáceo, 100 milhões de anos atrás, até o início do Paleoceno, 66 milhões de anos atrás. Durante esse tempo, sempre tinham monstros marinhos por lá, mas alguns períodos ficaram piores que outros. O auge foi na Idade Campaniana, entre 83 e 72 milhões de anos atrás. Naquele tempo, o mar era quente, tropical, tinha até 970 km de largura e 3.200 de comprimento, mas era relativamente raso, 50 metros de média. Mesmo assim, ele estava cheio de predadores absurdos, muito maiores e mais assustadores do que qualquer dinossauro predador da Terra. Os mosassauros eram os monstros aquáticos mais famosos do Aquário do Inferno, répteis gigantes com nadadeiras e corpo alongado para nadar rápido. Alguns se moviam tipo enguia, outros já como tubarão. Os principais eram 3 espécies. Lidastes era o menor, tinha 6 metros de comprimento, ágil, caçava peixes e pequenos animais que ficavam nas águas rasas. Platecarpus, maior, ele tinha 7 metros e 1 tonelada. Ele comia peixes e algumas lulas. Já o Tilossauros, ele era bem grande, de 12 a 16 metros, dentes afiados e focinho de ariete, caçava tudo, de tartarugas a outros mosassauros. E o mosassauro clássico era ainda maior, 17 metros de comprimento e cerca de 10 toneladas, uma mordida brutal, e ele também caçava por emboscada criaturas muito grandes, até mesmo muitas vezes maior do que ele. Outros gigantes, como o Prognathodon, bem conhecido, também rodava o mar, quase do tamanho do Mosasaurus e igualmente, se não mais, perigoso. Mas mesmo sendo gigante, o Mosasaurus não tinha a mordida mais mortal do aquário. Esse título ia para o Deinosuchus, um crocodiliano enorme que vivia nas bordas do mar, principalmente em baías, estuários e às vezes águas mais profundas. Ele existia nos 2 lados do aquário. No leste era menor e mais comum, no oeste menor em número, mas gigante, chegando a 12 metros e 8 toneladas e meia. Diferente dos mosassauros, ele era super robusto e tinha armadura pesada nas costas, ajudando a andar fora da água. O grande destaque era a mordida monstruosa, crânio largo estilo jacaré, músculos enormes e dentes projetados para esmagar, não cortar. Estudos sugerem uma força de mordida maior que a bosta de um T-Rex adulto, mais de 100 mil newtons, 5 vezes o que precisa para esmagar simplesmente um carro, mano. Ele era oportunista, comia quase de tudo, mas fósseis mostram preferência por tartarugas marinhas, peixes grandes e dinossauros que chegavam perto demais da água. As águas abertas do aquário também eram cheias de monstros. Entre eles estavam os cefalópodes, parentes de lulas e polvos. Tinham algumas espécies, como tusutóis e ancotóis. Pareciam lulas curtas e grossas. Não achou que eu ia deixar passar isso sem falar um lá ele, né? Mas eram muito mais próximas dos polvos. Eles começavam pequenos, mas cresciam rápido, chegando a 3 metros. Caçavam peixes, invertebrados e até filhotes de mosassauro se vacilasse muito, usando os 10 tentáculos com ventosas e possivelmente jato de tinta também para escapar. E também tinha outra espécie, Parapussósia, gigante da família dos Ammonites, com conchas em espiral de até 3 metros e meio e mais de 1 tonelada e meia de peso. Se ela se desenrolasse, ela poderia chegar até 18 metros, se tornando basicamente um kraken. Era provavelmente o invertebrado mais pesado de todos, caçando peixes, outros cefalópodes e talvez répteis marinhos. Apesar do tamanho, podia ser lenta e às vezes mais um susto do que um predador real. No mesmo mar, você tinha o maior Mosasaurus
e um dos maiores crocodilos de todos os tempos. Realmente parecia um filme de monstros ou até mesmo Godzilla. Além dos mosassauros e crocodilos gigantes, tubarões também nadavam no aquário, desempenhando papéis de predador e carniceiro. Tigtotus, gigante, do tamanho de um tubarão-baleia, mas com dentes planos para esmagar carapaças e crustáceos. Apesar do tamanho, não era tão perigoso para grandes animais. Também tínhamos o Ginshu Shark, cerca de 8 metros e 5 toneladas. Caçava qualquer coisa do tamanho certo. Outros tubarões, mosassauros, plesiosauros e qualquer coisa que se mexesse. Ele era extremamente rápido, até 70 km por hora, basicamente um recorde dos animais aquáticos. Dentes enormes e afiados, ataques violentos e tudo de ruim que você puder imaginar, essa coisa fazia. Também tínhamos o Crow Shark. Ele era menor, de 2 a 5 metros de comprimento, parecendo um tubarão-tigre. Caçava peixes, animais menores e até pterossauros próximos demais à costa. Também se alimentava de carniça, incluindo dinossauros levados para o mar. Mesmo sendo os reis do aquário, esses tubarões deixavam o mar ainda mais perigoso e imprevisível, como se já não fosse o bastante ter basicamente mosassauros e crocodilos do tamanho de barcos. Os peixes, um dos monstros mais famosos do aquário era o Chipactinus, um peixe-osso gigante de 5 a 6 metros de comprimento. Ele tinha a cara larga e assustadora. Era um predador do mais alto nível. Mandíbula flexível permitia engolir qualquer coisa pequena. Fósseis mostram peixes de até 2 metros engolidos inteiros por essa bosta. Também tinha dentes afiados para cortar presas maiores em pedaços. Basicamente era um peixe monstruoso que podia devorar quase tudo o que cabia na boca dele. Depois desse peixe monstro, chegamos aos plesiosauros, outro grupo icônico do aquário do inferno. Eles tinham 4 nadadeiras como os mosassauros, mas corpo achatado e cauda curta e pescoços enormes. Alguns com o maior pescoço em relação ao corpo já registrado. Nadavam entre aspas voando com as nadadeiras, geralmente em águas rasas. Alguns como Elasmossauros e Albertonectes chegavam a 11 metros e meio de comprimento, com pescoços super longos e muitas vértebras. Apesar do tamanho, eles se alimentavam de presas pequenas, usando o pescoço para enganar peixes e capturar moluscos ou pequenos animais. Não eram predadores de topo, mas eram habilidosos e bem-sucedidos com muita diversidade de espécies. E você me pergunta, o que aconteceu com todos esses monstros? Bom, alguns foram desaparecendo devagar, outros evoluíram para espécies diferentes, apesar de eu não acreditar tanto nisso. O aquário encolheu com o tempo, mas o fim de verdade veio com um asteroide que bateu na Terra há 66 milhões de anos, causando tsunamis e destruição em massa. Muitos monstros marinhos foram extintos, acabando com o que chamavam de aquário do inferno. Bom pessoal, quero saber de vocês, o que vocês fariam se de repente aparecesse na bosta de um marco crocodilos gigantes, mosassauros, plesiosauros e etc, muitas espécies que literalmente podem te matar, bastando você estar lá. Você não precisa nem mexer com elas, elas vão até você e te destroem, né? Então quero saber de vocês o que vocês fariam de verdade, cara. Assim, se você caísse no meio do mar nessa época, não tinha muito o que fazer, né? Basicamente acabou, não tinha pra onde ir não. Mas se você tivesse lá na época na Terra e tivesse a opção de ir pro mar, recomendo você, assim, não vá pro mar se você for voltar no passado assim, cara, porque não vai dar certo. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Eu peço que vocês deixem seu like e se inscrevam no canal. Então quero deixar aqui novamente créditos ao Extinct Zoo sobre alguns vídeos do meu canal. A grande maioria dos vídeos novos, né, de um mês pra cá eu só fiz vídeos nesse estilo, então quero deixar aqui os completos créditos ao Extinct Zoo. Não tenho nenhuma vergonha de falar isso, nem me sinto humilhado por falar, porque realmente eu me baseio bastante no conteúdo dele. É um conteúdo muito bom, um conteúdo bem antigo também, sobre pré-história, e eu realmente quero agradecer a ele, porque através dele minha vida tá ficando muito diferente, muito boa, e também a de vocês, porque é um conteúdo bem diferente que não tem no Brasil. Muitos desses conteúdos não tem, eu tô trazendo agora pela primeira vez, então realmente, pessoal, é muito bom, gratificante trazer esse conteúdo, apesar de a gente levar nome de, poxa, cara, de fraude, essas paradas. É meio chato, eu confesso que dá uma desmotivada, mas eu não vou parar por causa disso não, pode ficar tranquilo, pessoal. Deus é maior, tá ligado? Eu acredito que a gente tem que fazer o que precisa ser feito. Eu não tô falando que eu tô fazendo nada errado aqui, porque eu preciso fazer. Eu espero que vocês tenham me entendido aqui no meu raciocínio, porque afinal esse aqui não é um vídeo de desabafo. Então, bom, fiquem com Deus, obrigado por tudo. E até o próximo. Valeu!